Good morning. How are you? Are you okay? Are you ready to start another week? Another lesson? E aí, tá pronto para começar uma nova semana, uma nova lição, repetir, pronunciar junto com a teacher, aprender novas palavras? Mais uma semana nós estamos juntos. Vamos fazer ela brilhar? Let's start? Hi everybody. A teacher está aqui só para dizer que a nossa aula de hoje ela começa, falando sobre o comparativo e que antes de eu passar os slides, eu vou anexar aqui o vídeo da nossa live de hoje, porque eu acho que ela é tão importante quanto lermos os slides. Ela, na realidade, explica o que está aqui. Só que lá, às vezes, a gente tem alguma dúvida que a gente consegue tirar. Então, assista. Não deixe de assistir essa live que está anexada nesse vídeo. Combinado? Então, eu vou anexar esse vídeo para ficar até mais fácil para quem não está aqui, que a gente sabe que nem todo mundo consegue estar junto com a gente nesse horário. Muito obrigada pela participação e hoje tem matéria nova, né? Agora eu peço a gentileza de que vocês realmente prestem atenção, a que horas se concentrem no conteúdo. Outra coisa que eu gostaria muito é que vocês perguntassem se tivessem dúvidas, certo? Eu vou partilhar com vocês os slides. Os slides de vocês do que vocês vão ter hoje. Deixa eu só compartilhar aqui. Vocês conseguem ver ali o 8º ano? Sim. Conseguiram? Beleza. Sim. Tá, então, o Tite, sabe aquele negócio de participar? Tem um monte de gente que não participa porque não quer, tá? a gente sabe. Assim. Tem gente online aí no Zip Zap, mas não compareceu aí na chamada. Aí é uma opção, né? A gente também não pode obrigar, mas eu acho que vocês eu vejo participando bastante, mas pelo menos é uma forma de tirar dúvidas, né? Então, pessoal, olhem lá. Vocês estão vendo, então, aqui esse slide, onde está dizendo assim, ó, the comparative of superiority, né? O que a gente vai ver na nossa aula de hoje é o comparativo de superioridade. Então, eu vou dizer para você assim, ó, A é mais alguma coisa do que o B. Eu sempre vou ter um e outro, tá? Eu não vou me comparar simplesmente, eu não vou dizer por aí assim, ó, eu sou a melhor. Não. Eu vou ter que dizer que eu sou melhor do que uma outra pessoa. Eu tenho que ter duas pessoas, duas coisas, dois objetos, dois animais. Independente do que eu queira comparar, eu preciso comparar um com o outro. Por isso é que ele está sendo chamado de comparativo. E ele é de superioridade porque eu estou falando sempre mais do que. Mais bonito do que, mais inteligente do que, mais caro do que, mais alto do que. Eu sempre, então, vou ter em cada ponta uma pessoa. A Flávia é mais alta do que a mãe dela. O meu carro é mais bonito do que o seu. Então, tá vendo? Ó, o meu carro, o seu carro. A Flávia, a mãe dela. Então, em cada ponta, eu tenho os comparados. E no meio, eu tenho, então, esse comparativo. A primeira coisa que a gente tem que saber é isso. A gente tem que ter isso em mente, certo? Se por acaso tiver alguma pergunta, é só falar. Perguntem, porque agora é a hora de perguntar, tá bom? Deixa eu só baixar um pouco aqui o volume do meu microfone, do meu áudio, porque senão quando vocês falam fica muito alto. Tá, vamos lá. Então, como é que nós começamos? A primeira coisa que a gente tem que falar agora, começando a falar do comparativo, é que tudo que eu comparo são adjetivos. Lembra o que eu falei? Alto, bonito, caro, barato, inteligente, perigoso, qualquer que seja a palavra que eu esteja falando ali, elas são
qualidades, elas são adjetivos, certo? E para a gente fazer o comparativo, o que eu escrevi aqui, ó, eu tô tentando marcar aqui, ó, eu escrevi aqui longos e aqui eu escrevi curtos. O que acontece? Isso aqui que a teacher está marcando agora, 6 letras ou mais, ou até 5 letras, isso não existe escrito em lugar nenhum. A teacher fala dessa forma aqui para vocês, para facilitar para você entender essa matéria. Então, eu já sei que o A é mais alguma coisa do que o B, eu já sei que os adjetivos vão ser divididos em longos e curtos. O que vai ser um adjetivo longo para nós? O adjetivo longo no inglês, nós vamos dizer que ele tem que ter pelo menos 6 letras. Por isso a teacher escreveu ali 6 letras ou mais, tá? Mas eu vou dizer a vocês que tem alguns adjetivos de 6 letras que eles são considerados curtos. Às vezes, se você tem dúvida, a gente vai ter que tentar falar das duas formas que a gente vai ver para ver o que soa melhor no nosso ouvido. Às vezes é uma questão até de como nós escutamos aquilo ali e foge totalmente dessa regrinha que a teacher está colocando aqui. Então, longos, 6 letras ou mais, então todos os adjetivos até 5 letras, eles vão ser considerados curtos. Por que eu tenho que fazer essa diferença? Porque olha só aqui. Tem um pai chamando... O Vitor William é dessa turma? É de um 8º, não é? Sim, da 801. Deixa eu ver. Bom, eu não sei se... Bom, ele não falou nada ali, vamos voltar para lá. Só me disse que era o pai dele. Depois eu converso. Então, vamos começar pelos adjetivos longos. O que eu disse que são os adjetivos longos? São aquelas palavras com quantas letras, pessoal? 6 ou mais. 6 ou mais. Isso aí. Então, para eu fazer o comparativo, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever more. Depois aqui, ó, nessas reticências, escreve-se o adjetivo do jeito que ele aparece e depois se escreve a palavra than. O que acontece? Eu estou falando mais, aí aqui eu estou falando o adjetivo e depois eu estou falando a palavra do que. Então, mais bonito do que, mais interessante do que, certo? Então, eu tenho aqui alguns exemplos. Olhem essas palavras. Essas palavras aqui, olha só, beautiful. Eu não precisava nem pensar em contar as letras, porque só vendo o tamanho dela, eu já consigo identificar que ela é um adjetivo longo, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Então, eu tenho obrigação de fazer o comparativo de superioridade, escrever primeiro more, copiar o beautiful e depois escrever o than, certo? Então, o comparativo de beautiful, o comparativo de superioridade é more beautiful than. O de difficult, como é que vai ficar? More difficult than. Excellent, more excellent than. Expensive, more expensive than. E creative, more creative than. Só isso. Só que o que eu preciso decorar? É obrigatório eu decorar que primeiro vem o more,
eu tenho que escrever a palavra e depois só copiar a palavra then. Então, eu digo, Marcela is, por que is? Porque Marcela é nome de menina e eu estou falando de uma só. Então, é is. Marcela is more beautiful than Andrea. Difficult. Japanese. Eu quero que vocês me formem uma frase com Japanese e português. Como é que você pode me dizer que japonês é mais difícil do que português? Japanese is more hard than português. Só não pode ser o hard. Nesse caso, precisa ser o difficult. Quem falou foi o... João, a gente vai voltar no hard já. Tá? Hard também pode ser difícil. Mas a gente aqui, nesse caso, eu não posso usar a palavra hard e já você vai entender o porquê. Então, olha só. Japanese is more difficult than Portuguese. Se eu quiser comparar dois carros dizendo o adjetivo expensive, que é caro, como é que eu faço uma frase? Me dá um exemplo aí, pessoal. My car expensive than your car. Ok, Arthur. Só faltou uma palavrinha. Que palavrinha que faltou, pessoal? More. Faltou more. Isso mesmo. Refaz a tua frase, Arthur. My car. My car more expensive your car than. Agora tu mudou uma palavra de lugar, rapaz. My car is more expensive than your car. O than vai vir sempre depois do expensive, certo? O que você tinha esquecido, Arthur, olha aqui, ó, era o more, tá? Então, my car is more expensive than your car. Se eu quisesse falar assim, ó, o meu irmão é mais criativo do que o seu irmão. Como é que eu falaria essa frase? My brother more creative than your brother. Meu irmão mais criativo do que seu irmão. Foi isso que você me falou. O que está faltando? Meu irmão é mais criativo, faltou o Faltou o isso mesmo. E aí, como é que eu digo esse é? Isso. Verbo to be. Isso aí. Então a frase correta é? My brother is more. Não, peraí. Meu irmão é mais criativo que seu irmão. My brother is more creative than your brother. Isso aí, my brother is. Eu sempre tenho que acompanhar com o verbo to be. E se eu falasse meus irmãos são mais criativos do que os seus irmãos? E aí? Seria are. Isso aí, muito bem. Seria are porque eu passei a falar my brothers, certo? Adjetivo longo era isso. É só lembrar realmente que é more than. Fechou. Se eu souber isso, qualquer adjetivo longo eu vou pegar, vou escrever more, copiar o adjetivo e escrever a palavra than. Combinado? Agora, nós vamos para os adjetivos curtos. E aí, no adjetivo curto, eu disse a vocês que ele vai até 5 letras. Quando ele for até 5 letras, a regra básica é escrever o adjetivo aqui e junto dele colocar essas duas letrinhas aqui, o E e o R. Tá, e cadê o more? Não aparece mais. Esse ER aqui, ó, que vocês estão vendo, essas duas letras são aquele more lá no longo.
Já que ele é longo, eu escrevo uma palavra mais longa. Aqui ele é curto, então eu escrevo só 2 letrinhas. E quais são essas 2 letrinhas? E, R. Isso aí. E aí, se eu te perguntar o que significa esse ER, você vai me dizer, teacher, são 2 letras, mas ela tem significado. Significa mais. Então, do mesmo jeito que eu falo nos longos, mais do que, nos curtos também. Só que nos curtos, o mais, ele vem junto do adjetivo e ele é... deixa eu pensar que palavra eu vou usar aqui. E ele é designado, não seria essa, eu queria uma palavra mais fácil. Ele é mostrado por adicionar o E e o R no final do adjetivo. E aí, novamente, aparece a palavra than, ok? Lembra, João, que você falou a palavra hard? Hard, H-A-R-D, 4 letras. Por isso é que eu não pude usar o hard no lugar do difficult, lá naquele exemplo. Por quê? Porque hard só tem 4 letras, então ele é um adjetivo curto. E pegando o gancho do adjetivo curto e do hard, como é que ele vai ficar, pessoal, no comparativo de superioridade? Harder. Harder than, ok? Aí agora eu poderia dizer, Japanese is harder than Portuguese. Eu posso usar aqui nesse momento o adjetivo curto, certo? Olhem alguns exemplos que eu coloquei aqui, ó. Clear, tall, cheap, cold e short. Professora, Pode falar. então ali no clear, tira o A e o R? Não. Só um R? Não, ele tá aqui, ó. Ó, olha o A e o R aqui. Depois dele é que eu vou colocar o ER, certo? Então, eu vou copiar a palavra exatamente. Ó, o tall tá aqui, o cheap tá aqui, cold e short. E aí, opa, aqui eu marquei tudo. Aqui, ó, short. E aí, o que foi que eu fiz? Eu peguei e juntei o ER ali. Aí eu simplesmente peguei, ó, essas 2 letrinhas e fui juntando em cada uma das palavras, certo? Então ficou clearer, taller, cheaper, colder e shorter. E a minha pergunta para você, antes de passar ali para o próximo slide, é: e os adjetivos curtos terminados em E? O que eu faço para fazer o comparativo de superioridade? Só coloca o R? Isso aí. Ele já tem um E, então olha lá. Se ele já tem a letra E aqui, ó, juntinho, tanto que eu separei as 2 aqui, ó. O que eu faço? Vou até colocar ela mais para cá. Eu coloco a letra R. E aí, continuo a colocar o than, certo? Então, se eu tenho uma palavra que termina em E, só coloco R. Aqui eu tenho alguns modelos. Nice, safe, brave, large, wise. Olha lá. Nice, safe. Fala. Hã? Sei. O que é safe, professor? Safe é seguro. Zona segura, né? Tu pra ti que pensa em forte. Por que vocês conhecem? É por causa do jogo, que é tipo Battle Royale, daí ele vai fechando. Eu pensei que era aquele ficar na safe daí. Ok. Então, eu tenho nicer than, eu tenho safer than, braver than, larger than e wiser than. Nice é legal, safe é seguro, brave é bravo, de corajoso, large é grande e wise é... como é que eu falo essa palavra em português? Deixa eu pensar.
é inteligente, é uma pessoa esperta, ok? Então, wiser than. A regra é a mesma, pessoal. Por que a teacher separou? Porque existem adjetivos que terminam na letra E. Só por causa disso. Mas eu não precisava ter separado, porque eles são curtos, então você vai colocar o ER. Mas ele já tem E, então só coloca o R. Agora, quando eu tiver adjetivos curtos terminados em W, X ou Y, eu coloquei esse Y aqui, mas eu vou tirar. Quando eu tiver adjetivos curtos terminados em W ou X, eu vou escrever o adjetivo até a letra W, até a letra X, e vou colocar no final dele ER. É a mesma coisa, teacher? É. Mas por que eu separei? Já a gente vai descobrir o porquê de eu ter separado, certo? E nunca esquecendo que eu tenho a palavra than no final, certo? Então aqui eu tenho 3 adjetivos. Olha, eu digo para vocês que eu procurei adjetivo, só consegui achar esses 3. Até achei um que é low, mas eu tenho slow, aí ficaria muito repetitivo. Mas então, olhem só. Slow, que é devagar. Slower than. Narrow, que é estreito. Narrower than. E new, newer than. E aí eu quero parar aqui e perguntar a vocês, o que tem de diferente aqui nestes adjetivos? Tem uma coisa diferente aí. O que você pode perceber? E não é terminar em W. Tem um que ele tem 6 letras. Opa, muito bem. Esse aqui, ó. Olha só. Lembra o que eu falei lá? Que não é uma regra de ter 6 letras ou mais? Aquilo ali é um guia para quando você tiver dúvidas. E olha esta palavra, estreito, narrow. Narrow tem 6 letras. Olha o comparativo dele. Narrower. O que isso quer dizer? Que se ele tem 6 letras, teacher, eu não posso falar more narrow than? Se for por aquilo ali, você não está errado. Eu não posso dizer que você está errado, mas essa palavra, ela já vem sendo colocada no comparativo. E quando ela é colocada no comparativo, ela é escrita narrower. Ela é uma exceção àquela regra que a teacher criou de 6 letras ou mais. Muitas vezes, more narrow than não ficou com um som tão bom quanto narrower than. Por isso é que eles deixaram narrower, tá? Bem isso aí. E aí, agora, olha ali o que eu falo. Adjetivos curtos, terminados em CVC. O que é uma CVC? Não é aquela empresa de viagem. Até porque ela deve estar mais de Parabéns, muito bem. É consoante, vogal, consoante. Novamente, eu vou acrescentar ER. Só que antes do ER, o que eu vou fazer, pessoal? Tirar o C. Não. ED? Não estou falando de passado. Eu vou repetir a última consoante. Eu vou pegar esta consoante aqui, ó, e vou repeti-la antes de colocar o ER e o than. Olha lá, nos exemplos vai ficar mais fácil. Fat, 3 letras, ó, de trás para frente. Consoante, vogal, consoante. Então, olha lá, eu repeti a letra T para depois colocar o ER. Então, eu coloquei fatter than, blá, blá, blá. Olha o big, bigger than, blá, blá, blá. O thin é uma palavra que tem 4 letras. Então, olha aqui, consoante, vogal, consoante. Então, ele entra na mesma regra. Repete
repete a letra N e depois coloca ER. Então, thinner than, blá, blá, blá. E hot, hotter than. Por que eu falei que nós veríamos isso aqui, ó, do W e do X? Porque olhem aqui, new, W, consoante, E, vogal, N, consoante. E olha como é que eu faço o comparativo. Eu não repito a letra W. A letra W, a letra X e a letra Y, que a gente já vai ver, elas ficam fora dessa regra. Por isso é que a teacher fez toda essa separação, mesmo aparecendo ER em todas elas. Então, newer. Por que o W não repete, teacher? Uma explicação lógica de gramática a teacher não tem. Eu acredito que seja porque o W, ele é a junção de 2 Vs. Talvez isso indique que ela seja já uma consoante duplicada, ou então é porque ele tem som de vogal new, ele não tem som de consoante. Então, isso é o que a teacher já começou a perceber já faz algum tempo, mas eu nunca achei uma explicação lógica. Mas então a gente... Esse W seria 2V? É como se fosse a junção de 2V, se tu for parar para pensar. Olha aqui na câmera, Arthur. Ó. Parecido. Vocês sabiam que em espanhol o W ele é chamado de V doble. V é a letra V e doble é dobrado, é o V dobrado. Então, nos meus pensamentos, sabe, nas minhas doideiras, eu entendo dessa forma, porque eu acho que é a única forma que eu consigo explicar para o aluno. Ou então, porque o W ele tem som de U, e U é vogal, não é consoante, tá? Então, tá aqui, por isso é que ele não repetiu. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, certo? Se terminar em W ou X, então eu não repito. Então, tá aqui, ó, repetir a consoante para colocar o ER. Agora sim, chegamos no Y. O computador aqui está dando piti. Ele não está respondendo, mas a gente vai falar. Quando chega no Y, deixa ele já vai responder, e aí eu já posso mudar. Mas quando a gente falar de Y, a gente vai olhar para a palavra. Esquece número de letras, tá bom? Esquece tudo que eu falei até agora de número de letras. Por quê? Porque agora nós vamos falar o seguinte. Quando ele terminar em Y, ele tem só uma regra. E se eu mostrar isso aqui para vocês, ó, qual é a regra? Se eu mostrar isso aqui, mais isso aqui. Qual é a regra? Quem é que pode me dizer? Tirar o Y e botar o I e R. Isso aí. Então, quando o adjetivo terminar em Y, o que eu vou fazer? Eu vou escrever toda a palavra, tiro a letra Y, eu cortei aqui o Y, e no lugar do Y eu vou colocar a letra I, e depois novamente, olha aqui, o ER. Então, isso aí vai acontecer em adjetivos de qualquer tamanho, certo? Quando terminar em Y. Olhem os modelos. Happy, happier. Pretty, prettier. Heavy, heavier. Easy, easier. E friendly, friendlier. Se vocês prestaram atenção, os 4 primeiros são curtos, de tamanho mesmo, né? De letras. Aí eu coloquei um longo aqui para você ver. Olha só, repeti ele, coloquei o I no lugar do Y e o ER depois. Certo? E por último aqui, eu tenho os special adjectives. Esses 2 adjetivos, existem mais outros, mas para nós, nesse momento, são esses 2, o good
e o bad, ok? O good e o bad, sempre que eu falar comparativo de good, você vai me responder better than. Sempre, em qualquer momento, tá? Então eu chego para ti hoje e falo, completa este texto com o comparativo de good. Você vai lá e escreve better than. E se for para completar com o comparativo de bad, você vai escrever worse than, porque é a forma do bad, tá? É a forma que ele é escrito, certo? Isso aqui fala, pergunta, Arthur. Good é ouro ou é Deus? God, não. Good com 2 O's é bom. God com um O só é Deus. E gold com L no lugar do segundo O é ouro. Beleza? E o bad, sempre que eu falar em bad e eu falar em comparativo, worse than. Good é bom, então melhor do que. Bad é ruim, pior do que. Então eu falo, Japanese is worse than Portuguese. Então japonês é pior do que português, porque alguns motivos que eu devo ter, certo? Ficou alguma dúvida nisso aí, pessoal? Não. A tarefa de vocês, então, olha só, vai ser copiar esta matéria no seu caderno, tirar uma foto e postar na plataforma ou me enviar via WhatsApp. Eu vou interromper aqui o compartilhamento para voltar a vocês. Essa semana, a teacher não passou... a teacher não passou... Vocês estão conseguindo me ver? Sim. Então, a teacher não passou tarefa porque vocês têm bastante coisa para que venha ter live. Ô, prof, Provavelmente tá travando e tu tinha desligado a net, não. A câmera. Não, mas eu tô aqui. Sim, mas teu áudio tava travando. Agora parou. Consegue me ouvir agora, Bruno? É que tava voltando para essa tela. Aqui também tava travando. Então assim, ó. Agora o que vocês têm que fazer? Eu vou postar isso aqui, eu vou dar aula agora para o nono. Assim que eu acabar, eu já vou condensar o vídeo de vocês aqui junto, essa explicação que a teacher acabou de fazer, tá? E Headset Gamer, foi o único que aguentou comigo aqui, ó, porque senão não dava. E aí, o que você vai fazer? Copiar e me mandar essa foto. Semana que vem, provavelmente, não deve ter live. Provavelmente eu vou explicar, relembrar o conteúdo e vocês vão fazer os exercícios. E aí, na outra semana, sim, a gente entra em live para fazer a correção e tirar dúvidas, certo? Pessoal, thank you very much for being here. Muito obrigado por terem estado aqui. Eu acho que vai dar para você depois fazer o exercício muito mais facilmente, certo? Porque a explicação fica melhor. Alguma dúvida ficou? Não. Ok. Vocês estão dispensados por hoje. Thank you very much. Pega esse Arthur, gatão ali. Eu tô parando a gravação. Bye, bye, pessoal. Vamos lá, então? Olhem só. O comparativo de superioridade, eu sempre vou ter 2 pessoas ou 2 coisas, 2 animais, 2 cidades. Independente do que for, sempre tem que ter 2. Um de cada lado, certo? Por quê? Porque o A vai ser sempre mais alguma coisa do que o B. Isso sempre vai acontecer quando a gente comparar. Eu vou falar que o A é mais alguma coisa do que o B. Nós vamos começar, então, pelos adjetivos, certo? Nós aqui vamos dividir os adjetivos em longos, quando eles têm pelo menos 6 letras ou mais, e em curtos, quando eles tiverem até 5 letras.
Quando os adjetivos forem longos, então isso significa que eles têm 6 letras ou mais, quando você for fazer o comparativo de superioridade, você vai escrever assim na frase. More, vai copiar o adjetivo, escrever ele igualzinho como ele foi apresentado, e depois você vai colocar a palavra than. Então vai ficar more, blá blá blá, than, mais alguma coisa do que. Então, aqui eu tenho alguns exemplos para vocês. Beautiful, difficult, excellent, expensive e creative. Todas essas palavrinhas, todos esses adjetivos, se você contar, ele tem mais de 6 letras. Então, todos eles vão ser usados com essa regra que a gente acabou de ver. More beautiful than, more difficult than, more excellent than, more expensive than e more creative than. Só vou escrever isso. Então, eu escrevi o more, copiei ele como ele estava ali apresentado e coloquei depois dele a palavra than. Agora a gente vai falar dos adjetivos curtos. Quais são os adjetivos curtos que a teacher falou lá no começo? Aqueles que têm pelo menos, aqueles que têm no máximo 5 letras, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai escrever o adjetivo, no final dele você vai colocar as letras ER e depois você vai colocar o than. Esse ER que você colocou no final é como se você estivesse colocando aquele more lá nos adjetivos longos. O ER também significa mais. É ele que mostra que você está falando de um adjetivo curto, né? E que significa mais, blá, 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 do que. Olha lá os exemplos que eu tenho aqui para você. Clear, tall, cheap, cold e short. Todos esses têm até 5 letras. Então, clearer than, taller than, cheaper than, colder than e shorter than. Mas eu tenho adjetivos curtos que terminam na letra E. E aí, como é que eu vou fazer? Coloco a letra R junto dele, então eu copio o adjetivo todo direitinho e junto dele eu coloco a letra R. E depois eu coloco novamente a palavra than. O than vai ter que aparecer em todos, por quê? Porque ele é o que faz a comparação junto com o R ali. É o do que, certo? Então, vamos ver alguns exemplos. Aqui eu tenho nice, safe, brave, large e wise. Se você prestou atenção, todos eles terminaram em E. Então, em todos eles eu só coloquei a letra R. Nicer than, safer than, braver than, larger than e wiser than. Certo? E o próximo, teacher? Qual é? O próximo são os adjetivos curtos ainda, só que esses terminam em W ou X. E aí, o que você vai fazer? Você vai escrever o adjetivo, no final dele, mais uma vez, você vai colocar o ER e colocar a palavra than, assim como nos outros. 3 exemplos aqui para vocês. Slow, slower than. Narrow, narrower than. E new, newer than. Teacher, e se o adjetivo curto terminar em CVC? Diz aí para teacher, o que é CVC? Isso mesmo, consoante, vogal, consoante. Certo? Então, você vai fazer o seguinte, você vai repetir a última consoante e depois você vai acrescentar o ER do mesmo jeito. E depois, separado, você vai acrescentar a palavra than. Então, você repete a última consoante e depois é que você acrescenta o ER.
Olha ali alguns exemplos. Fat, fatter than, 2 T's. Big, bigger than, 2 G's. Thin, thinner than, 2 N's. E hot, hotter than, com 2 T's. Teacher, e aí? E os adjetivos terminados em Y? Bom, com os adjetivos terminados em Y, não me interessa o tamanho dele. Não me interessa se eles são longos ou se eles são curtos. Então, a quantidade de letras não me importa, correto? E o que é que você vai fazer? Você vai escrever o adjetivo, mas você vai tirar a letra Y. No lugar da letra Y, você vai colocar I, E, R. E depois, qual é a palavra que falta? É o than. Isso mesmo. Então, eu tirei o Y e coloquei IR, than. Olha ali alguns exemplos. Happy, happier. Pretty, prettier than. A teacher esqueceu. Heavy, heavier than. Easy, easier than. E friendly, que olha quantas letras tem friendly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letters. Então, não influenciou. E aí eu vou escrever o quê? Friendlier than. Sempre lembrando que tem um than no final. Eu tenho 2 special adjectives que você tem que lembrar deles, certo? Esses aqui você precisa decorar. O primeiro é o good, que você, quando for colocá-lo no comparativo, você sempre vai dizer better than, better than. E aí você está falando o quê? Melhor do que outra coisa. E o outro que tem uma formação especial é o bad. Toda vez que você quiser usar o comparativo de bad, você vai usar o worse than, certo? E então, worse é o comparativo de bad e better é o comparativo de good. Como tarefa hoje, você não vai ter exercício, mas você tem que copiar essa matéria todinha que eu acabei de passar aqui no slide no seu caderno. Acabou de copiar? Tira uma foto e posta lá na plataforma. Não quer usar a plataforma para postar? Me envia por WhatsApp no privativo e coloca o seu nome e a sua turma. Mas eu preciso que você me envie. Nos tempos atuais, agora, nessa nova etapa que nós estamos conversando, ou melhor, que nós estamos começando, a educação pede para que a gente marque a presença do aluno somente a partir da entrega da tarefa. Combinado? Então, eu preciso que você faça isso. This is the end. Chegamos ao final de mais uma semana. Thanks God. Graças a Deus. Então, espero vocês na semana que vem. Treinem bastante. Façam todas as atividades. Não esqueçam de acessar a plataforma. Combinado? Kisses. Bye, bye.